Está conosco o Dr. Benício. Dr. Benício é o diretor médico da clínica e é um desses que dedica a vida e muito tempo para o estudo da ciência na área da saúde. E é com muita alegria que o recebemos aqui nessa tarde. Ele tem feito um lindo trabalho à frente de nossa clínica, tem alcançado pessoas de várias partes do Brasil e do mundo, e mais do que isso, tem levado a mensagem de saúde e a mensagem de salvação. Muitos batismos têm acontecido na clínica e fora dela como resultado do seu trabalho. Por isso, doutor, muito obrigado pela sua presença, que Deus o abençoe e que Deus lhe use. Eu quero só dar uma saudação para os aproximadamente 4, em alguns momentos chega a 5.000 pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. A nossa saudação a vocês é um público muito, muito maior do que temos aqui dentro. Deus seja louvado. Temos pessoas de todo o Brasil, pessoas da Bahia, de Manaus, do estado de São Paulo, de várias partes. Que Deus seja louvado, que Deus abençoe você aí na sua casa. Muito boa tarde. Obrigado, pastor Larroca, pela apresentação. Para mim é uma grande honra. Obrigado, pastor Vicente, pelo convite, pastor Ronaldo, pastor Marildo. Muito obrigado. Me sinto parte desse grande grupo. E para mim é um grande prazer estar servindo ali na clínica, nesse momento como médico. E de vez em quando me chamam pastor, eu digo, não tem problema não, eu me sinto pastor, né? Com desculpa daqueles que são pastores de fato, tá? Eu também me sinto. É um prazer realmente estar aqui, e nesses poucos minutos que eu tenho, eu gostaria de fazer um apanhado histórico e ao mesmo tempo científico do nascimento da reforma pró-saúde, certo? Mostrar, quem sabe, bases sólidas que nós temos por revelação e depois confirmadas essas bases através da ciência. E é isso que eu gostaria, a partir de agora, de comentar com vocês, certo? De conversar. Antes, eu quero mostrar, boa parte de vocês, quer dizer, boa parte, alguns poucos conhecem minha família, e eu queria apresentar quem são aí, né, que o cara é feio, mas conseguiu casar, graças a Deus, né? Eu passei por ali, já ouvi alguns elogios, né, de determinadas pessoas, mas consegui casar, tá aí. Então tem a Silvana me acompanha. A Silvana é irmã do pastor Daniel, colega de vocês, de vários de vocês, né? Ali é o Daniel quando não tinha barba, né, e quando era mais branquinho também. É o meu filho Thomas, né, que dizem que parece muito o Daniel, mas tem saúde, isso é importante, né? E a Júlia, então, e a Jenny, nossa futura nora, agora no mês de maio, se Deus quiser. Bom, queridos, feita essa apresentação, entramos então de cheio no tema, ok? Que é a parte mais importante do que nós temos agora para conversar. O método curativo de Deus, Deus planificou algo, certo? Para que, através disso, nós tivéssemos saúde. E quando a gente vai a Colossenses 1,16, apesar de que não sai nitidamente aqui, mas diz que 3 coisas aqui. Fomos criados, primeiro, nele, em Jesus Cristo, por Ele, e depois, para Ele, ok? Então, fomos todos, e isso é a base da nossa crença do porquê cuidar do nosso corpo. E além disso, como dizia Paulo, tudo também em nós é para glorificar a Deus, verdade? Então, fomos criados em Cristo, por Cristo e para Cristo. Na verdade, todas as coisas, eu acho interessante que Paulo, ele diz assim, olha, não sei se ele tinha ideia da célula
creio que não tivesse ideia, creio que não tivesse ideia dos átomos, mas dos micróbios, mas ele escreveu tanto as coisas visíveis quanto as invisíveis, ok? Incrível que essa inspiração nos faz pensar que havia uma ideia de que havia algo mais além daquilo que era visível a olho nu, verdade? Muito obrigado a todo mundo que está ajudando aí para fazer ficar mais interessante aqui a exposição. E depois eu sempre faço esse apanhado, assim, lembrando que nós somos uma igreja que nasceu dentro de uma revelação profética, e aí a gente tem Apocalipse 14, e na última parte, aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E depois a gente vê um pouquinho mais para frente, que a fé em Jesus é o conhecimento do espírito de profecia, ou é o dom de profecia, verdade? E então, nós como igreja profética, não fomos deixados à deriva para esse momento, e recebemos uma verdade presente, e essa verdade presente, dentro da verdade presente, aquilo que tem que ver com a saúde, qual era o plano de Deus para a nossa saúde, e por isso ele deixou conselhos maravilhosos. Mas é interessante pensar que quando Deus deixou conselhos através de Ellen White, ele deixou numa época em que os grandes problemas de saúde, quem sabe não fossem as enfermidades crônicas, não transmissíveis ou não comunicáveis, como as conhecemos hoje. Talvez, nos idos de 1860, 70, as enfermidades eram infectocontagiosas, e não eram diabetes, não eram câncer, não eram enfermidades cardíacas, certo? A enfermidade que mais mata no mundo, enfermidade cardíaca, não era isso. Até existia, logicamente, historicamente a gente sabe que isso existe há muito tempo, mas esse não era o foco, naquele momento, o foco das enfermidades era toda enfermidade que se transmitia de pessoa para pessoa. Mas eu hoje me atrevo a dizer que as enfermidades crônicas, ditas não transmissíveis ou não comunicáveis, igualmente continuam se transmitindo de pessoas para pessoas. Vocês vão depois concordar comigo, ok? E eu gosto muito, vocês vão ver, aqueles que já assistiram alguma vez, pastor Sidionil, grande pioneiro dentro dessa área, falando, e eu gostei muito de uma frase, que talvez tenha sido ele quem tenha cunhado, e essa frase, ele me fez pensar muito sobre isso, quando ele comentou certa vez, num sermão que eu assisti dele, justamente sobre 2 Reis 6, quando o profeta Eliseu avisa o rei de Israel que não é para ele por tal caminho ou por aquele, porque o exército assírio estaria com emboscadas naquele lugar. E daí o rei da Síria fica nervoso com isso e pergunta para os seus oficiais quem era o traidor. E lá dentro do exército inimigo dizem, não tem nenhum traidor aqui. Acontece que o profeta Eliseu, olha só que bênção, hein? Os inimigos sabiam que Deus estava lá. O profeta Eliseu, ele conta para o rei até aquilo que o senhor rei aqui da Síria fala dentro do seu quarto, não é? E daí o rei manda, então todo mundo sabe da história, mas só recordando para tirar algumas coisas práticas, o rei manda o exército lá para capturar Eliseu, e o servo de Eliseu acorda de manhã e olha a cidade cercada, e Eliseu diz o seguinte, e grita para Eliseu, ai meu senhor, estamos cercados. E Eliseu diz assim, faz uma oração e pede para Deus para abrir os olhos do servo.
e quando os olhos do servo são abertos, ele se dá conta que ao redor daquele exército inimigo estavam carros de fogo, cavalos de fogo, ou seja, havia um exército de anjos muito maior. E Eliseu, antes de fazer a oração para que os olhos do servo fossem abertos, Eliseu diz assim: não tenha medo, porque muito mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Eliseu, profeta, via com os olhos de Deus. Eliseu, profeta, via com mais detalhes e via mais longe. No momento que faz oração, faz abrir os olhos do servo, e o servo então agora passa a ver o que Eliseu estava vendo. E gostei muito então dessa abordagem do que eu escutei do pastor Sidionil certa vez, e gravei essa frase: quem vê com os olhos do profeta, vê com os olhos de Deus. Vê primeiro, vê com mais detalhes e vê mais longe. Hoje, eu gostaria de que nós víssemos com os olhos do profeta. No que vamos apresentar a seguir, nós temos toda a condição de ver com os olhos de Deus. Está revelado. Nós podemos ver primeiro, nós podemos ver com muito mais detalhes, e podemos ver ainda muito mais longe. Certo? Quero contar a história de um dos presidentes dos Estados Unidos. Dia 14 de dezembro de 1799, George Washington havia primeiro sentido uma dor na garganta, e depois cavalgado no meio de uma nevasca, e se sentiu um pouco mais, aquele estado de febre, né, que a gente sabe quando está se instalando. Provavelmente fosse uma gripe, provavelmente, ou poderia ser uma pneumonia depois, a gente não sabe exatamente o que era, mas o que a história da medicina sabe é quais eram os tratamentos empregados naquele momento. E aí está um exemplo. Um dos exemplos é esse daí, sangria. Conta-se que 3 médicos foram chamados para tratar de George Washington. O primeiro chegaram 2 e depois o terceiro. Os primeiros 2 imprimiram uma certa sangria. Quando chegou o terceiro, houve mais uma copiosa sangria de mais ou menos 1,3 litros registrados. Ao todo foram retirados 2,4 litros de sangue daquele procedimento pelos médicos. Queridos, e aqui eu sou médico, e eu vou ter coragem de dizer, eu sei que aqui tem outros colegas médicos também, já encontrei por aqui, e eu vou ter coragem de dizer uma coisa: quando a medicina choca com a revelação, não tenhamos medo de ficar com a revelação. A medicina, ela é dinâmica, e ela pode ser mudada, conceitos são mudados. Esse era o conceito de 1700, 1800, sangria. Junto com a sangria, se usava, no caso de George Washington também, esse aqui é um sal chamado calomelano, é o cloreto de mercúrio. Ele provoca diarreia. Então, para o George Washington, além da sangria, provocavam diarreia. Fizeram mais um cataplasma. Na clínica faz cataplasma, mas olha como era esse cataplasma. Era um cataplasma feito à base de besouro seco moído. Era o cataplasma usado. Queridos, a medicina muda. E se a medicina muda, precisamos ficar sempre com aquilo que não muda. Quem vê com os olhos do profeta, vê com os olhos de Deus, vê primeiro, vê com muitos mais detalhes e vê mais longe. Essa mensagem eu quero deixar com vocês. Não estou contra a medicina, por favor. Eu gosto da ciência, sou apaixonado por ela.
gosto da pesquisa científica, mas eu quero dizer que, às vezes, nós vamos nos encontrar em alguns bicos de sinuca quando a fé vai chocar com a prática da ciência. Tenho pessoas queridas, aqui diz que eu tenho, o iPhone, não, gente, tem algum iPhone aí querendo sabotar o negócio. Por favor, não sabotem. Eu não sei o que... Bom, eu vou, pelas dúvidas, vou digitar esse código aqui, que eu não sei o que aconteceu. Olha, ó, tem algum iPhone querendo entrar aí no negócio. Deixa eu saio aqui rapidamente, não tem problema. Mas eu ia dizendo que há pessoas... eu desativo aqui e ativo novamente, não, e continua. Olha aí. Mas tudo bem. Como? O controle... está aqui. Desculpa. Aí, saiu. Já. Então, vamos lá. Por exemplo, queridos, há hoje uma medicina muito praticada, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, a acupuntura. Acupuntura, tá certo? E há outros tipos mais de medicina reconhecidos, outros tipos de diagnósticos, não é? Alguns tentando ser reconhecidos. Temos iridologia, que não é uma terapêutica, mas é um método diagnóstico, e outras coisas mais. Quando a medicina está me dizendo isso, eu tenho que comparar com o que diz o Espírito de Profecia, tá certo? Para que a gente possa estar no caminho correto. Voltando aqui, então, com George Washington, ele, depois de haver sido submetido à sangria, a esse cataplasma de besouro seco, a diarreicos, vomitivos, não é de se espantar que as últimas palavras de George Washington, balbuciando, fossem: deixe-me morrer em paz. Essas foram as últimas palavras dele, e não é se de espantar que isso ocorresse. Justamente, algum tempo depois, isso foi em 1799, 1863, nós sabemos da história, irmão White recebe a primeira visão na cidade de Otsego, dia 5 de junho de 1863, recebe a primeira visão sobre essa reforma de saúde. Agora vem cá, ela recebe uma visão sobre que precisávamos de ar puro. Pergunto, o ar que eles respiravam naquele momento era mais ou menos puro do que o nosso? Muito mais. Já havia tido a Revolução Industrial, é certo, já haviam veículos, locomotiva, não é, a vapor e tudo mais, que poluíam, mas longe de ser a poluição que nós temos hoje. Já existia, naquela época, contaminação ambiental, é verdade, mas longe de ser a que nós temos hoje. Irmão White recebe nesse momento essa visão sobre um estilo de vida. Por exemplo, ela falava de atividade física. Pergunto, era para aquele povo que ela estava exatamente falando de atividade física? O povo vivia no campo, se queria um transporte, ia ser a cavalo, ok? Então, da ideia que a mensagem estava desenhada naquele momento para nós. Eu estive num congresso, algum tempo atrás, onde apresentaram o que eu vou mostrar para vocês aqui. Desculpa mostrar essas imagens, tá? Isso aí está em cada maço de cigarro. E, logicamente, não é isso que faz uma pessoa parar de fumar. As pessoas já não têm mais sensibilidade a essas imagens, ok? Mas só para ilustrar. Era o ano de
1957, mais ou menos, quando a Organização Mundial da Saúde determina: fumar faz mal para a saúde. Mas se a gente pensa nos olhos do profeta, bastante antes, num escrito chamado Spiritual Gifts, olha lá, irmão White escreveu isso daí. Fumo é um veneno, eu vou ler aqui só para a gente agilizar. O fumo é um veneno da mais enganosa e maligna espécie, tendo efeito estimulante, depois paralisante sobre os nervos do corpo. É tanto mais perigoso quanto seus efeitos sobre o organismo são tão lentos a princípio e quase imperceptíveis. Multidões têm caído vítimas de sua venenosa influência, e essas pessoas certamente se têm matado por esse veneno lento. Quando que Ellen White escreveu isso daqui? Era pertinho de 1902, 1903, mais ou menos. Precisou ainda de mais meio século para que a Organização Mundial da Saúde, depois de mais de 7.000 trabalhos científicos, esse foi o dado do Congresso, afirmasse que cigarro fazia mal. Queridos, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós temos essa revelação, muito mais do que cigarro. Nós temos, no espírito de profecia, que se nós abríssemos e pesquisássemos, seguramente estaríamos com menos enfermidades de egípcios sobre nós. Enfermidade de egípcio? O que é isso, Benício? Deixa eu mostrar um negócio para vocês. E já volto lá em enfermidade dos egípcios. Ano 2012. 2012, duas universidades, Universidade de Califórnia e mais uma universidade, que eu não sei como se pronuncia, mas se escreve Al-Azhar, eu acho que é Al-Azhar, não sei, mas fica no Cairo, tá? Lá no Egito. Essas duas universidades, elas se juntaram para estudar 52 múmias, ok? E essa é talvez a múmia mais famosa. Ela recebe esse nome aí, Amose Meriet Amon. Essa múmia era de uma princesa. Agora, olha que coisa interessante. Segundo aqueles que fazem datações pela técnica do carbono 14, do carbono 12, carbono 14, se diz que a Amose Meriet Amon, não sei se pronuncia assim, mas ela viveu algo ao redor de 3.500 anos atrás. E essa se tornou a múmia mais famosa dentro desse estudo, porque foi o caso mais antigo de aterosclerose encontrado, tá bom? Registrado, algo ao redor de 3.500 anos atrás. E se a gente faz uma retrospectiva de tempo, 3.500 anos atrás, e olha, isso aqui é especulação de Benício, tá certo? Mas 3.500 anos atrás, será que nós encontramos alguma história conhecida? Povo de Israel no Egito, mais ou menos data, aqueles são estudiosos dessa parte, se eu estiver equivocado, vocês me corrijam por favor, mas eu creio que está próximo daquela data. E por aquela ocasião, Deus tinha escrito, ou melhor, tinha orientado dessa maneira Moisés, que eu chamo de plano de proteção de Deus. Olha lá. Se tivéssemos que resumir com uma só palavra esse verso, qual seria a palavra com que resumiríamos? Como? Obediência. Justamente era isso. É isso que necessitamos como povo de Deus. Obediência. Nós temos uma verdade maravilhosa. Precisamos, primeiro, buscar, abrir, consultar. Depois, usar, viver, obedecer.
não trarei sobre vocês, se obedecerem às enfermidades dos egípcios. Eu sou o Senhor que os cura. E o que se descobriu naquela pesquisa o que se descobriu nessa pesquisa? Que essas múmias, ou melhor, essas pessoas que não chegavam aos 50 anos de idade, essa aqui, por exemplo, morreu ao redor de 47 anos, não chegar, era difícil que uma pessoa naquela época chegasse aos 50 anos de idade. Ela tinha, segundo a pesquisa, precisaria, se fosse em tempos modernos, fazer algumas pontes de safena. Se constatou em várias outras múmias indícios de que aquelas pessoas tinham diabetes, tinham alguns tipos de câncer e tinham problemas cardiovasculares, não? No caso da ponte de safena, como eu já citei. As enfermidades dos egípcios, se a gente vai por história, estudando essas múmias, eram as enfermidades crônicas não comunicáveis. Irmão White escrevia sobre isso, quando deixou os até vulgarizados 8 remédios. Nós falamos muito de 8 remédios, queridos, eu sei que aqui há muitos líderes, na verdade são os líderes aqui da igreja, e outro dia eu falei, vocês não se sintam ofendidos com o que eu vou falar, mas às vezes fazemos uma feira de saúde, você fica na água, você no exercício, você na alimentação, e a gente não se preocupa se aquela pessoa, e veja, não é legalismo, mas se a pessoa que está no exercício físico, ela pratica exercício físico. A gente só vai ter, olha, queridos, vai ter muito mais poder o que eu vou falar quando eu vivo a mensagem. Não estou dizendo que ela não pode participar, não é isso. Mas precisamos, como igreja, reacender esse fogo, verdade? De viver aquilo que Deus nos deixou revelado. E ficou uma promessa para nós. Essa promessa é, olha lá o que diz a promessa. A promessa já foi antes aqui. Não vou mandar sobre vocês as mesmas enfermidades que os egípcios estão sofrendo, se vocês obedecerem, ok? E daí, irmão White escreve mais uma coisinha aqui, deixando, olha lá, todo o nosso bem-estar ou sofrimento pode ser atribuído em sua origem à obediência ou transgressão no que respeita à lei natural. Quer dizer, de novo para a gente, a mensagem é a mesma que para o povo de Israel naquele momento, obediência. E por quê? Porque Deus tem um plano maravilhoso para nós. Eu quero só mostrar mais uma coisinha para vocês. E por favor, eu sei que quando virem essa foto, talvez até julguem alguma coisa equivocada, mas eu não posso deixar de mostrar, tá certo? Essa foto não saiu das mãos de um adventista fanático, tá bom? Não saiu. Essa foto está numa reportagem de 2017, que eu vou mostrar para vocês agora, da revista The New York Times, ok? Então, deixa eu mostrar aqui. Estou espelhando aqui o que eu estou vendo, para vocês poderem ver também. Aí. Olha lá, se eu tirar aqui, vocês vão ver que eu estou no site da revista The New York Times, ok? E 2017, 21 de maio. E se a gente voltar aqui um pouquinho, a gente vai encontrar alguma coisa interessante aqui, que a Universidade de Washington, por exemplo, bem aqui, estudou, fez uma determinada avaliação, onde eu marquei,
a Universidade de Washington, estimou que 500 mil de mortes houve em 2015, e todas essas mortes relacionadas diretamente à carne vermelha ou carne processada, tá certo? Detalhe, olha o que diz o mesmo artigo. 75% de todo antibiótico produzido na União Europeia e Estados Unidos são usados na agricultura. 75% dos antibióticos. Ou seja, bastante, não é? E daí diz que nós hoje, e não é a teoria da conspiração, mas nós hoje estamos consumindo antibiótico em baixas doses através da carne e através até mesmo da água que nós tomamos, porque os dejetos dos animais vão para os rios, e é desses rios que nós tomamos a água. Nós conseguimos purificar a água, tirando bactérias, vírus e outras coisas mais, vários contaminantes, mas é muito difícil tirar o antibiótico, que é uma substância química que ficou diluída aí. Eu estive num outro congresso, onde um médico infectologista dizia, o antibiótico vai além do simplesmente destruir uma flora bacteriana intestinal, porque ele tem que ver com ecologia, já que contamina as águas. Olha o que mais vem falando nesse artigo, eu não sei se vou achar aqui, mas falando até sobre efeitos climáticos, diz que, aqui, achei, olha lá, nessa frase aqui em cima, o impacto das fazendas na mudança climática também é profundo. Essas operações geram esse greenhouse gas, são os gases do efeito estufa, ok? As emissões dos gases de efeito estufa pelos animais são superiores a todas as formas de emissões produzidas pelos meios de transporte combinados. Quer dizer, os gases do efeito estufa vêm muito mais dos animais criados para abate do que carro, avião, navio, locomotiva, nave espacial, seja lá o que for, tudo combinado, os animais criados para fins de abate contaminam muito mais o meio ambiente. E interessante que Ellen White já dizia, eu vou voltar aqui, já dizia que que os animais no futuro estariam contaminados. Lembram? Quem vê com o olho do profeta, vê com os olhos de Deus, vê primeiro, vê com mais detalhes, vê muito mais longe. E daí Ellen White tem uma citação que é forte, mas olhem só, sobre essa questão da carne. Lembrando que aqui o assunto não é carne, só estou falando dentro dessa revelação alguma coisa que tem que ver com isso. Muitos morrem de doenças inteiramente devidas ao uso da carne, ao passo que a verdadeira causa não é suspeitada nem por eles e nem pelos outros, ok? Dentro desse contexto, queridos, a irmã White foi falando sobre a importância do ar, importância da luz solar. Eu não achei uma foto que fosse, toda vez que a gente coloca temperança, aparece equilíbrio, e equilíbrio não é o mesmo que temperança. O equilíbrio faz parte da temperança. O equilíbrio é sempre a gente tentar usar um pouco do que é bom e o que não é bom, né? Água quente e água fria, o equilíbrio é... E o que faz com o morno? Cuidado com o morno, que a Bíblia diz que Deus vomita da boca, né? Então, não é a mesma coisa, equilíbrio e temperança. Temperança significa, eu deixo de lado tudo que é nocivo, e uso com equilíbrio aquilo que é bom. Isso é temperança, ok?
e assim por diante, todos os remédios que nós sabemos de cor, certo? Os remédios ditos os 8 remédios de Deus. E são plasmados aqui nessa afirmação, dizendo: eis os verdadeiros remédios. Por quê, queridos? Esses remédios têm o poder de prevenção, tremendamente, e também o poder de restauração. Hoje, na medicina do estilo de vida, se tem estudado profundamente esses remédios. E eu, quando vou a um congresso não adventista, congressos internacionais, eu fico maravilhado de ver que mais ou menos 1 em cada 4, 5 trabalhos apresentados, cita Loma Linda como uma blue zone, usa o exemplo de Loma Linda, e eu fico maravilhado com isso, porque justamente era isso que Deus queria, não só um povo sadio, mas um povo que pudesse proclamar luz através de sua vida. Olha para o povo adventista, vê um povo mais bonito, mais alegre, mais saudável. As pessoas, como aquele rei, o assírio, vão dizer assim: tem espião lá dentro. E alguém vai dizer: não, isso é o profeta que está lá. É o profeta que revela essas coisas. E nós temos essa revelação, queridos. E amém por isso, realmente, como muitos estão dizendo. Eu queria considerar, tenho alguns minutinhos mais, estou vendo ali, então vou considerar algumas outras coisas. Irmão White fala aqui sobre a razão pela qual Deus deixa os conselhos de saúde, e sobretudo na área da alimentação. Há forças dentro de nós querendo nos controlar, verdade? Nós sabemos que o grande conflito ocorre na nossa mente. Por um lado Deus, por outro lado o inimigo de Deus. Mas olha lá o que diz irmão White: o inimigo está constantemente alerta para submeter a raça humana ao seu controle. Qual é a arma mais poderosa que ele utiliza? É o que está dizendo aí. Sua mais forte arma se dá através do apetite, ok? Nessa outra citação, que está num contexto de bebida alcoólica, mas diz de novo que o inimigo transformaria alimento em veneno, para fazer com que nós fôssemos inteiramente controlados por ele, tá certo? Se há uma estratégia do inimigo, existe uma estratégia de Deus em todos os quesitos, e em especial alimentação. Já que a principal arma é apetite, olha o que Ellen White escreve, inspirada por Deus: cereais e frutas preparados sem gordura e no estado mais natural possível devem ser o alimento para a mesa de quem? Todos que estão se preparando, ou professam estar se preparando para a transladação, certo? E eu fiquei pensando em transladação, e fui levado a esse vídeo aqui, que não vai ter som, tá certo? Mas eu vou explicando aqui. Esse vídeo mostra como os astronautas que trabalham na NASA, como eles se preparam. Os astronautas literalmente, eles vivem, como diz aquele corinho, com os pés na terra e os olhos no céu. Os astronautas, eles estão o tempo todo o tempo que eles podem, eles estão praticando as coisas que eles pensam que vão viver no espaço. Olha lá, eles precisam fazer toda a sua rotina
dentro de uma estação espacial. Porque, detalhe, são vários astronautas, eu estive lendo sobre isso, são vários astronautas que se preparam, mas ocorre um sorteio para saber quais são os que vão para o espaço. E eles precisam fazer de tudo como se estivessem no espaço. Eles vivem na Terra como se estivessem vivendo no espaço. O que eu quero dizer com isso? Exatamente isso, o que vocês estão pensando. Precisamos, esses conselhos são maravilhosos para nós, e a ciência tem ratificado que que nós podemos viver como aqui, como se estivéssemos vivendo lá, tá certo? Mais uma frase, mais uma citação clássica de Ellen White, no quesito alimentação, todos conhecemos, mas deixa eu chamar a atenção de vocês para mais um teminha aqui. Eu tenho 10 minutos mais aqui, creio que vai dar tempo para a gente discutir sobre isso. Esse foi um livro que eu comprei em um dos congressos participados. Esse livro foi escrito por esse médico, Joe Fuhrman, que não é um médico adventista, pelo menos desconheço que seja, certo? E ele atribui muito da violência que nós vivemos àquilo que as pessoas estão comendo no mundo. Muito do que se come tem grande relação com a violência. E daí, de novo, com o olho do profeta, a gente vê lá atrás, irmão White já havia escrito, não é essa citação, que os mesmos pecados de glutonaria e embriaguez de Sodoma, nós praticamos hoje. E irmão White continua nos dizendo, e é o que a medicina verifica hoje, a maior causa de sofrimento humano é a ignorância quanto ao cuidado de como tratar o nosso corpo. E olha lá, e ela diz que essa reforma, ela é o meio divino para atenuar o sofrimento humano. Mas não só para isso. A última partezinha da frase diz para quê? Para purificar a igreja. Meus queridos, estamos chegando aqui ao final, e eu gostaria de pegar emprestada uma fala que não é minha, é do meu amigo José Antônio Kowalczuk. Vou pegar você aqui, pastor Kowalczuk. Certa vez eu assisti uma palestra do pastor Kowalczuk e achei muito interessante, e eu pensei que poderia inserir isso aqui nessa palestra também. Dentro do método curativo de Deus, Deus quer trabalhar com mentes. E Romanos 12:2, quem sabe? Romanos 12:2 é onde a gente encontra um verso muito significativo sobre transformação de mente, ok? E aqui se destaca, eu não vou me arriscar muito aqui, a ficar falando, porque eu sei que tem muitos teólogos aqui, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Esse verbo transformai-vos, no grego original, alguém pode me ajudar? É metamorfeu, metamorfê, qual que é? Metamorfê, pastor Kowalczuk já me ajudou aqui, que significa literalmente metamorfose. E quando a gente pensa em metamorfose, qual é o bicho que a gente vem imediatamente na mente? Pois é, olha lá, aparece uma borboleta. Opa, mas não é uma borboleta, é uma lagarta. Mudei para uma casa que tinha uma árvore assim, mas repleta, parecida com essa daí. Todo dia caíam, podaram a árvore essa semana, mas caíam dezenas dessas bichinhas ali no quintal. A gente não matava não, pegava, jogava pro... Mas essa lagarta não é um animal que inspira
colecionador. Já viram o colecionador de lagarta? Mas de borboleta, sim, verdade? Agora, interessante que a lagarta, no dia que passa, e eu aprendi isso aqui com Kowalczuk, no dia que passa pelo estado de crisálida, que eu dizia casulo, Kowalczuk, e você disse que é crisálida. No dia que passa pelo estado de crisálida, que ela forma um casulinho, para depois se transformar na borboleta, aí se dá a metamorfose dela. Se a gente volta rapidamente no verso, transformai-vos pela renovação da vossa mente, eu acho que esse é o apelo da reforma pró-saúde, é transformação de mente, não é simplesmente uma vida mais saudável, porque por mais que a gente viva saudavelmente, se Cristo não volta nos próximos 50 anos, é provável que muitos de nós hajamos descansado no Senhor. Então, a reforma de saúde não é para me tornar eterno aqui, de maneira nenhuma. É uma preparação. A reforma de saúde, ela tem que ver com vontade de Deus. Mente clara para compreender a vontade de Deus. No dia, então, que aquela lagartinha passa por essa transformação, por essa metamorfose, vamos pensar com a gente aqui? Lagarta causa medo nas pessoas. Borboleta causa admiração, verdade? A lagarta pode queimar, a borboleta não. A lagarta se rasteja, a borboleta voa. Queridos, Deus tem algo muito especial para nós. E nós, como líderes, precisamos pensar profundamente sobre essa reforma de saúde. Reforma essa que o mundo hoje, dentro da medicina do estilo de vida, tem trazido para nós. Mas relembrando que isso é algo que para nós, está revelado tem muito tempo. Desejo que Deus continue nos inspirando a todos, para que através do conhecimento da renovação da nossa mente, nós possamos compreender de verdade qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.